Quantos estão com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus? Nós vamos ler em o Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 11. E nós vamos refletir sobre a vida dos 10 leprosos. Lucas, capítulo 17, versículo 11. E nós estamos chegando numa época daqui, sem ser essa quinta-feira, a outra, o que tem? O que vai acontecer? Thanksgiving. Imagino que muitos de vocês já estão pensando como vai fazer, quem vai trazer em casa, é ou não é? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gratidão. Amém? Lucas capítulo 17, versículo 11 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passava. Eu estou vendo aqui que estão vendo a Ferreira de Almeida ali, eu estou com a NVI. Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele e ficaram certa distância. Eu vou ler essa versão aqui. Que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E ao vê-lo, diz no versículo seguinte, disse assim: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Repita comigo. Enquanto eles iam, foram purificados. Amém. Então, um deles, quando viu que estava curado, voltou e louvando a Deus em alta voz. Nessa versão aqui diz um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E no próximo versículo diz assim: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de quem? O que ele fez? Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, fazendo o quê? Agradecendo-lhe. E este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? E no versículo 18 diz o seguinte: não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E nós vamos encerrar no versículo 19. E Jesus diz para ele assim: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela palavra dele. Esse texto nós vemos uma história que Jesus ele cura 10 leprosos. Jesus estava na divisa de Samaria com Galileia, estava rumo a Jerusalém. Essa era uma das últimas viagens de Jesus do norte até o sul. Jerusalém ficava no sul, imagine como se fosse São Paulo, e Galileia, Samaria ficasse no nordeste. Imaginamos que fosse na Bahia, no Ceará. E Jesus estava, mas não essa distância toda, né? Eu digo no norte e o sul. Ele foi descendo aquele caminho, demoraria dias para chegar até lá. Jesus passou por várias cidades. E como nós vemos nos evangelhos, Jesus, ele tinha dificuldade de ver uma pessoa doente e deixar ela permanecer doente. E Jesus viu 10 leprosos. E nesse versículo 14 nós já podemos parar e observar uma coisa. É que Jesus sempre nos vê. Não importa a nossa circunstância, não importa o nosso problema, não importa que as pessoas talvez estejam nos marginalizando ou nos rejeitando, parece que não liga para a gente. Jesus liga para nós. A gente precisa entender, ao ler esse texto, que nós não estamos falando de uma doença qualquer. Nós estamos falando de lepra. Lepra é uma doença que nós vemos em Levíticos 13, 14, que tinha todo um protocolo de como tratar. Um leproso, ele não podia caminhar perto das pessoas, ele tinha que andar fora da cidade, e quando ele chegasse próximo de alguém, ou da cidade, de um povoado, eles tinham que gritar bem alto: impuro, impuro.
Eu estou impuro. Ele era uma pessoa rejeitada. Todo mundo evitava ter contato com o leproso. Se você tivesse um contato com o leproso, automaticamente você estava impuro. Todo mundo tinha medo, ou tinha nojo, ou tinha receio de entrar em contato com alguém que estava nesse estado de saúde. Jesus não teve medo daquele homem. Jesus não teve nojo dele. Jesus não ficou com receio. Jesus foi até eles. Jesus teve misericórdia desses homens. E Jesus o curou. Às vezes, nós pensamos que o problema que nós temos é grande demais para Jesus. É difícil demais. A maioria das pessoas que tiveram esse problema tiveram fracasso. Eles não conseguiram. Mas eu quero dizer para você que Salmos 34, versículo 18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O Senhor está pertinho de você. O Senhor Jesus, Ele está procurando aqueles que se encontram com dificuldades. Aqueles que estão com lepra, estão inseguros, com medo, tristes, abatidos, sobrecarregados. Ele diz assim: vinde a mim, todos aqueles que estão sobrecarregados, eu os aliviarei. Jesus não tem medo do nosso fardo. Ele vê a gente. Os discípulos podem não ter visto e passado reto. As pessoas podem ter ignorado, talvez aqueles leprosos faziam parte da paisagem. Mas para Jesus, quando Ele vê e a gente dá espaço para Ele entrar na nossa vida, tudo muda. Amém? Versículo 15 diz assim, que Jesus fala para eles o seguinte, e um deles, Jesus fala para eles, vão, versículo 14, ao vê-los disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. E quando eles iam, eles foram purificados. Jesus, observe que Jesus não colocou a mão sobre eles. Jesus não falou para eles, sejam curados. Jesus não fez uma lama, assim como ele fez com o cego de nascença e colocou nos olhos ou no corpo dele. Jesus simplesmente falou, vá, apresente-se ao sacerdote. Apresentar-se ao sacerdote é a última coisa que você faz depois da cura. Jesus fez o contrário. Vai logo se apresentar. Primeiro você é curado. Depois que você é curado, você passa por um período de purificação de 8 dias. Aí depois você vai para o sacerdote, ele vai fazer um sacrifício. Depois do sacrifício, ele vai ver com essa situação, conferir se você está realmente puro. E aí ele te libera e te dá uma aprovação. Pronto, você está curado. Jesus já falou, não, pula todas as etapas, já vai se purificar. Tem coisas na nossa vida que parecem um processo, que vai demorar uma eternidade. Que é difícil para todo mundo. Mas quando a gente traz Jesus para a nossa vida, nós clamamos por misericórdia. Algumas coisas que poderiam demorar 10 anos, Deus pode resolver em 1 ano. Coisas que poderiam demorar 20, 30, Ele pode resolver em semanas. Porque não há nada impossível para Deus. Então, eles foram curados, mas precisamos observar uma outra coisa aqui. Jesus falou para eles, vá. O que eles fizeram? Eles foram. E eles foram doentes. Quando que eles perceberam que estavam curados? Enquanto iam. Quer dizer o quê? Eles obedeceram primeiro, depois aconteceu a cura. Muitas vezes Deus quer fazer uma obra na nossa vida e a gente está esperando que Ele libere uma palavra. Aí a gente está esperando que Ele fale, seja curado agora. Ou a gente está esperando uma oração do pastor. Às vezes Deus está falando, vá, faça um tratamento. Vai no médico. Vá na igreja. Vá, pede perdão para alguém. Mas a gente tem que obedecer. Primeiro, Deus fala e a gente obedece, depois o sobrenatural acontece. E a gente precisa estar sensível ao direcionamento de Deus.
Esses homens foram curados porque eles obedeceram a Deus. Deus fez um exercício, o Senhor lançou um exercício para eles de fé. E a fé sem obra, ela é morta. Que adianta eu dizer que eu tenho fé, mas eu não tenho obras? Porque, mas eu creio, eu creio. O diabo também crê. Ele crê e estremece. A diferença é que o diabo não faz a vontade de Deus. Nós temos essa escolha. O que nós vamos escolher? Fazer a vontade de Deus ou a vontade do diabo? Só o meu pai que entendeu a mensagem. Vamos fazer a vontade de Deus ou do diabo? Então a gente tem que obedecer. Então, a gente tem que ficar atento que o milagre de Deus na nossa vida não vai acontecer, nem sempre vai acontecer do jeito que a gente quer. Vai acontecer do jeito que Ele quer. A gente tem o nosso jeitinho, nossa maneira, mas assim, eu quero que aconteça desse jeito. Nossa, vontade de dizer uma coisa que minha avó dizia. Quando eu pedi um favor para ela, eu mandava ela fazer as coisas para mim. Ela me pergunta, você está achando que eu sou o quê? Às vezes já trata Jesus como se fosse nosso escravo. Jesus não é o nosso escravo. Ele é o Senhor da nossa vida. E a gente precisa chegar até Ele como filhos, mas com respeito e honra. Que negócio é esse da gente chegar, Senhor, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Parece que Jesus é um ATM. Não, Ele é Senhor da nossa vida. A gente precisa parar de ficar falando para Deus o que Ele tem que fazer e perguntar para Ele o que Ele quer fazer na nossa vida. Eu creio que isso é o caminho da maturidade. Maturidade cristã é parar de ficar, me dá. Que é a música comercial. Me dá mais uma bênção, mais uma bênção. Gente, não pode ser assim. A gente fala, Senhor, que seja feita a tua vontade. Não a minha, a tua. E eles fizeram. E o Senhor curou eles do jeito dele. Incrível, né? Jesus é uma coisa incrível. É que Jesus, Ele gosta de fazer coisas novas. Jesus curou vários cegos nos evangelhos. Nenhum Ele curou da mesma forma. Um foi com a lama, com lodo, com cuspe. Outro foi com a palavra. Outro ele deu uma ordem. Mas nenhum Ele copiou o milagre. Por que a gente quer que Deus faz a obra na nossa vida igual Ele faz com o nosso irmão? O milagre, a promessa de Deus vai se cumprir. Mas vai se cumprir do jeito dele, não no nosso. Amém? E eles foram curados. Eles estavam obedecendo, iam se apresentar. Aí no meio do caminho, não tenho mais nada. Mas só que aconteceu uma coisa que destaca essa história. E eu creio que essa história foi escrita e chamou a atenção de Lucas. Foi porque no meio daqueles 10, tinha um que era um samaritano. E para quem não sabe o contexto histórico, os samaritanos era um povo que morava no norte de Israel. E eles eram judeus, descendentes de judeus, mas eles tinham misturado com outros povos, como os sírios, os babilônios e outros povos, e eles começaram a se misturar, e eles não eram considerados pelos judeus do sul de Judá como judeus legítimos. Então eles misturaram as crenças deles, eles criaram uma religião esquisita lá, uma seita no Monte Gerizim, ao qual eles adoravam lá, e de hora em outra eles apareciam com outro deus. Às vezes até teve momentos que no Monte Gerizim eles adoraram até um boi com chifre lá. Então os judeus consideravam eles impuros. Com o tempo eles foram voltando, houve alguns avivamentos na Samaria, e aí eles começaram a adotar a Torá, mas só parcialmente, não 100%. E os judeus, não, vocês não são judeus. Mas a gente quer adorar com vocês. Não, vocês adoram lá no monte de vocês, lá no Gerizim. Aqui em Jerusalém é dos judeus verdadeiros. E eles ficaram com uma mágoa muito profunda,
por causa dessa rejeição, porque eles tentaram fazer parte das outras tribos e se juntar. A gente vê a história em Neemias e Esdras, eles tentando chegar e eles sendo expulsos. Não, vocês estão casados com esses povos. E alguns deles viraram terroristas e começaram a atacar os judeus e fazer algumas coisas para magoá-los de volta. E aí a ferida ficou tão grande que a gente vê em João, capítulo 4, quando Jesus aparece com a mulher samaritana no poço, o autor, João, ele faz um parênteses para tudo, a história no meio fala assim, ela falou isso pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E ele achou que isso era importante as pessoas entenderem. E Jesus curou aquele homem também. E aqui nós vemos uma coisa interessante. Não importa a sua história, o seu passado, o que você fez no Brasil ou aqui ou no verão passado, Jesus, ele ainda ama você. Ele ama até os furados de bala, que nem eu. Ele ama todos, tanto aqueles que se acham merecedores da graça, como os judeus, quanto aqueles que se acham não merecedores, os samaritanos. O amor de Deus por nós é incondicional. Como a gente tem que aprender com Jesus, né? E aí, Jesus cura esse samaritano, e esse samaritano, ele viu que estava curado, e ele voltou. E aí aqui eu quero enfatizar alguns pontos que aconteceu. Primeiro, ele viu, ele percebeu. E muitos de nós temos vivido milagres na nossa vida e nós não percebemos. Muitos de nós temos fartura na nossa casa e a gente não percebe. Eu me lembro quando eu estava em Cuba e eu queria comprar algumas coisas para abençoar o pastor que tinha me recebido. Eu falei, pastor, eu quero ir no mercado. Vamos lá no mercado. Aí eu fui lá no mercado, ele me levou num trailer. Eu falei, pastor, isso aqui não é um mercado, isso aqui é um trailer, pastor. Eu quero ir no mercado grande para fazer... Ele falou, não existe isso em Cuba. Eu falei, pastor, mas isso aqui só tem... Dá para contar nos dedos o que tem aqui. Ele falou, é o que nós temos aqui no bairro. Falou, tá bom, beleza, eu vou comprar. Eu comprei as coisinhas lá. No trailer, você pedia no lado de fora, era o trailer, era o único mercado do bairro. Miraflores. Eu que sou teimoso, desconfiado, no dia seguinte, eu decidi ir no bairro sozinho. Eu falei, pastor, eu vou ali, vou fazer uma caminhada. E eu andei pelas ruas de Cuba procurando um mercado. Eu falei, não é possível que aqui não seja o único mercado. E aí eu encontrei uma padaria. A padaria só tinha um pão. Um tipo de pão. Eram umas bengalas assim, desse tamanho assim. E eu procurei, tem outro pão? Eu falei, não, esse aqui é o pão. E estava escrito, eles tiveram coragem de colocar na porta, padaria. Um pão e um tipo de café de uma marca só. Eu falei, não é possível. Eu vou andar, deve ter outra padaria. Não tinha. Aí outra coisa, se eu quisesse comprar, eu pagava 2 vezes mais caro porque eu não tinha caderneta cubana. E a caderneta cubana, se eu tivesse a caderneta, se eu fosse cubano, eu só poderia comprar um pão por dia. Aí eu fui, não, deve ter outro mercado. Aí eu fui andar. Achei um açougue. O que é que tinha no açougue? Carne de porco e carne de frango. Aí eu falei, e carne? Onde tem carne? Não tem carne de boi aqui não, carne de... Não eres cubano. Aqui não vende carne de res. Por quê? Porque não há. Há 50 anos não há. Aí voltei lá para o pastor, eu falei, pastor, eu fui ali no açougue e falaram que só tinha carne de porco e de galinha. Ele falou, é porque aqui em Cuba, se você matar um boi, você passa mais tempo na prisão que você matar sua mãe. Porque é crime contra o meio ambiente, é crime contra a agricultura, crime contra o governo, crime contra o Estado. Só o exército que pode comer carne de boi. Aí eu, ok.
A padaria não tinha mais outra. E o mercado era só aquele. Quando eu saí de Cuba, eu fui ver um mercado, eu fiquei assim... Meu Deus, que alegria ter essa fartura. E não era nem um Walmart, era um mercado assim, básico. Não era nada grande. E eu estava tão grato a Deus por ter acesso a tanta comida. Ter 3, 4 marcas de papel higiênico. Ter 6 marcas de café. Ter 10 marcas de feijão, de arroz. E lá era só uma. Às vezes nós estamos vivendo um milagre e a gente não percebe. E a gente quer mais. A gente quer mais. Hello! Que terreno espinhoso esse nosso, hein? Como que a gente vai poder viver uma vida abundante se a gente não é grato pelas bênçãos e a vida que Deus tem nos dado agora? Eu me lembro, eu estava em Moçambique e a Vitória foi comigo também. Ela conheceu uma criança chamada Tuti. E eu estava fazendo uns trabalhos em Moçambique, ajudando uma escola cristã, e a gente tem alguns projetos lá. Falar nisso, ano que vem, se quiser ir vir numa viagem missionária, você é bem-vindo com a gente em Moçambique e para o sertão do Brasil. Amém? Aí você fala assim, mas eu não tenho documento. Aí eu falo para você, mas Jesus falou ide, não falou volte. Então, seja bem-vindo. Tem lugar para você, tá? Vem com desculpa, não. Tem irmão que no final do culto vai para outra porta, só para não falar comigo. Com medo. Com medo de receber uma palavra ou um convite forte. O que aconteceu? Eu fui lá, eu me lembro que eu fui para Moçambique, na província de Lixinga. Eu vi que vocês têm um projeto lá em Moçambique também. A Lixinga fica na fronteira com Malawi, bem no norte. É uma província bem afastada da capital. E eu cheguei lá para ajudar com esse projeto. A gente fez umas reformas lá na escolinha cristã e tal. E aí eu dei aula também, e uma das crianças, o nome dele é Tuti. Ele ficou tão grato a Deus que o tio Murilo veio de tão longe, missionário, para falar de Jesus para ele. E aonde eu ia, o Tuti vinha igual chiclete atrás de mim. Era uma sombra, eu ia para lá, ia para cá, ia para lá. Eu tava cavando buraco, ele queria entrar no buraco para arrancar pedra, me ajudar também, que eu tava fazendo um parquinho para as crianças. E o Tuti não largava do meu pé. Aí eu falei, Tuti, eu tô indo embora essa semana. Tal, beleza. Mas um dia, quando eu estava saindo da escola, voltando para o apartamento, aí eu estava parado, eu vi o Tuti ali brincando com as crianças descalço. Aí eu falei, Tuti, você ama a Deus? Ele falou, sim. Eu perguntei, por quê? Porque Ele me dá coisas. Ah, é? O que Deus te deu? Ele olhou para o chão, viu uma folha, ele pegou a folha e falou, Ele me deu esta folha. Eu fiquei assim, chocado. Aí eu peguei uma moeda e dei uma moeda para ele comprar um doce. Então, Tuti, comprar um doce lá para você, é de Deus para sua vida. Ele pegou aquela moeda, saiu correndo igual uma bala. Eu acho que ele ficou com medo de eu pedir a moeda de volta, que fala que é brincadeira. O Tuti foi lá e comprou os doces para ele. No outro dia, o Tuti veio com uma banana amassada numa tigelinha para mim. E é, onde está tio Murilo? Tio Murilo? Tia Roberta, tu viste tio Murilo? Ah, tio Murilo não veio hoje, ele está fazendo um trabalho em outro lugar. Oh, eu trouxe essa banana para ele. Eu falei, tá bom. Ok, tá bom. Ele vem quando? Vem hoje? Não. Ele vem só amanhã. Tá bom. No dia seguinte, ele trouxe a mesma banana para mim. Só que a banana estava preta. O que foi aquilo? Gratidão. O Tuti, ele estava muito feliz. Porque o tio foi lá falar de Jesus para ele. Foi levado o amor de Deus para ele, fez um parquinho. E o Tuti, ele estava tão feliz, tão grato, que até uma folha no chão ele via que foi Deus que deu para ele. Fomos recentemente lá e fomos na casa do Tuti. A casa dele, ele não tem colchão, é um de palha, aquela esteira. Tem gente que sabe o que é, já dormiu já, né? Aí, ó, você tem mais motivo ainda de agradecer a Deus. Ele na esteirazinha. A família dele dorme de carreira, assim, um no lado do outro. O pai dele deixou ele quando ele era bebezinho. Aí a Vitória pergunta, Tuti, tu quer ir para os Estados Unidos com a gente? Eu falo, não.
Fiquei assim, chocado, o Tuti parecia que nos amava, que queria com a gente, tava o chiclete, eu cheguei de volta, ficou super feliz, ansioso de saber que eu estava voltando. Não, porque aqui está minha família, minha mãe, meus tios, meus primos. O que o Tuti tinha? Gratidão pelo que Deus tinha dado para ele. Por isso que o Tuti era uma criança feliz. Olha quanto Deus tem te abençoado. Quanta saúde. Todo mundo tem uma bochechinhazinha aqui. Vocês estão comendo bem. Estou dizendo que vocês estão gordos não, tá? Tem irmão ofendido já comigo. Não, vocês estão bem. Vocês estão saudáveis. A gente tem que agradecer a Deus pelo fôlego de vida. Se a gente não está doente, a gente tem a oportunidade de ser curado. A gente está em um dos melhores lugares hospitais aqui. Minha mãe, ela não tinha dinheiro, mas aqui teve um programa aí, os irmãos da assistência social, ajudou. Hoje ela tem um tratamento de quimioterapia, um dos melhores do mundo. A gente tem que estar grato a Deus pelo que Ele tem feito. 10 homens foram curados. Um apenas voltou a agradecer Jesus. Ele viu que estava curado, ele voltou. E o terceiro, ele louvou a Deus. E o quarto, ele prostrou aos pés de Jesus. Primeiro, a gente precisa ver. 2, nós precisamos voltar para Jesus. O que acontece? Às vezes, opa, Deus me abençoou, fiz um trabalho essa semana, glória a Deus. Vou gastar tudinho no irmão. E Jesus? Quem foi que te deu saúde para trabalhar a semana toda? Quem foi que te deu saúde? Eu sei que tu ralou, sofreu, cheirou cloro a semana toda. Mas quem te deu saúde, capacidade para você estar aqui na semana toda foi Jesus. Jesus, ao fizesse assim, ó, desligar. Vou desligar aqui, pronto, acabou. Caiu duro. É assim, ó. É Ele que faz. Por isso que a pessoa grata, ela é generosa. Ela volta. O ingrato, ele não sabe abrir a mão para nada. O ingrato, ele não sabe dar um presente. O ingrato, ele não sabe dar uma oferta. O ingrato não vê motivo de dizimar. O ingrato, ele não está nem aí o que está acontecendo ao redor do mundo, o que está acontecendo na África, ele está preocupado com o próprio umbigo dele, o que está faltando na vida dele, não o que ele tem. Só um grato sabe servir Jesus corretamente. Ele voltou e ele louvou. Ele reconheceu que tudo que aconteceu na vida dele não foi por causa dele, foi por causa de Jesus. Ele reconheceu que se não fosse Jesus, ele estaria ali, no meio da rua, leproso, gritando, impuro, 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 para as pessoas fugirem na vida dele. Mas ele viu, por causa de Jesus, ele tinha acesso a Deus. E ele prostrou aos pés de Jesus e agradeceu. E Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse, desse louvor, a não ser esse estrangeiro. Aquele estrangeiro reconheceu Jesus, mais do que aqueles outros 9, que muitos dizem que eram judeus. Às vezes nós, dentro da igreja, somos mais ingratos do que as pessoas que estão lá no mundo. Isso está errado. Não pode ser assim entre nós. Nós temos que ser as pessoas mais gratas da terra. Quando a gente é grato, a gente é liberto de compulsão de compra. A gente para de ficar acumulando coisas. A gente é mais generoso, a gente é mais alegre. Existe uma pesquisa científica, eu estava fazendo quando eu estava preparando essa mensagem, que as pessoas que são gratas, elas vivem mais. Elas conseguem vencer a depressão. É uma terapia. Você está com problema de depressão, faça uma lista das coisas boas que tem acontecido na sua vida. Você vai ver a depressão, quando você terminar a lista, a depressão já foi embora. Nós precisamos reconhecer o que Jesus fez. E aí Jesus fala assim, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele disse, levante-se e vá, a sua fé te salvou. A gente precisa entender essa palavra no grego. A palavra que Jesus usa para dizer que sua fé te salvou é sozo. Essa palavra também é usada para cura. Ela significa curar e redimir. Sozo significa o diferente. Os outros homens, eles foram limpos, eles foram curados. Mas aquele homem, por ele voltar para Jesus, ele viu o que aconteceu, ele voltou para Jesus,
Ele louvou e ele se prostrou. Ele não só recebeu a cura, ele recebeu redenção. E é aqui onde que é a conversão de verdade. Tem muita gente que está na igreja e diz que é convertido, mas não, é convencido. Porque ele não se reconheceu que tudo é de Deus e vem de Deus. É o Senhor que nos dá. E aquele homem, ele foi salvo, ele foi completo. Essa palavra também, a sozo, é também a palavra no grego que significa plenitude. A vida plena, ele encontrou ali. Os outros receberam só cura. Ele recebeu mais do que a cura. Por quê? Porque ele agiu com gratidão. Como que nós vamos agir? Como nós temos agido recentemente? Será que nós temos reconhecido as coisas boas que Deus tem nos dado? Eu estava a gente tem ido muito para a Jordânia, para o Iraque, e eu levei uma equipe daqui dos Estados Unidos para a Jordânia, para fazer um trabalho com os cristãos perseguidos. Nós levamos comidas para eles, encorajamento, serviço. Levei umas 2 cabeleireiras, 2 donas de salão, e elas deu um trato nas mulheres refugiadas. Gente, cristãos que perderam, as casas foram bombardeadas pelo ISIS, o Estado Islâmico. Perderam tudo por causa de Jesus. E aí, é difícil às vezes servir esse povo, porque eu olho assim, o que eu passei por Jesus é nada comparado com o que eles passaram. O pastor me chamou para pregar no culto, eu vi a minha igreja lotada, só de crente que perdeu tudo por causa de Jesus. E aí eu estava lá no intervalo, e aí uma das mulheres que estava com a gente, a Candace, ela estava para lá e para cá no almoço, e eu conversando, a gente ia lá fazendo discipulado. Eu perguntei: Candace, está tudo bem com você? Ela falou: tá tudo bem. E para lá e para cá, quase fazer um buraco no chão de tanto andar. Eu falei: Candace, está tudo bem com você? Ela falou: não está nada não. Eu vi o testemunho do irmão essa manhã, os braços dele todos chicotados, ele levantou a camisa, a perna toda marcada, grosso, sim, você viu os levantados de chicotada que ele levou. A gente está aqui uma semana, a semana inteira, ele tem usado a mesma roupa, ele não trocou a roupa um dia, porque é a única roupa que ele tem, e aqui está um calor horrível. Ele tem um filho, ele cria o filho sozinho, porque a mulher dele morreu no parto. Eu fui na casa dele, a casa dele não tem piso, é cimento batido assim, não terminou. A geladeira tem um elástico, mas ele falou com tanta alegria sobre Jesus. Ele não faltou um dia no culto, todos os dias que estava aqui, ele estava aqui com a gente, orando, nas reuniões, no devocional. Depois ele vai trabalhar. Ele vem a pé, ele andou 5 quilômetros para vir até a igreja. E eu, quando está nevando, eu não vou para a igreja. Quando está muito calor, verão, eu sumo da igreja. Eu tenho que parar de estar dando desculpa para Deus. Está errado, minha vida tem que mudar. Aquele irmão, ele falou que não nega Jesus por nada. Jesus apareceu para ele no sonho e falou, deu um cálice para ele beber, e depois daquele cálice ele não quer mais nada com o mundo. E para ele está disposto a continuar sofrendo, passar por isso o resto da vida, porque ele sabe que Jesus é real. E eu tenho tanta coisa, e eu levo meu cristianismo com tanta mediocridade. Isso tem que mudar. Gratidão mudou a vida de Kenneth. Quando a gente é grato, a gente merece a vida de outras pessoas também. Os murmuradores vão mudando, os ingratos vão mudando, os fofoqueiros vão mudando, porque o fofoqueiro não sente a vontade perto de uma pessoa grata. O ingrato, o avarento, ou ele seja generoso, ou ele sai de perto de você, porque a pessoa grata, ela muda a realidade. Todos nós temos uma lepra. Todos nós temos. A lepra é considerado como pecado. Muitos justificavam que a doença vinha do pecado. A gente não sabe o motivo daquelas lepras. Mas uma coisa a gente sabe, Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificado gratuitamente
Quem gosta de coisa grátis? Até injeção na testa. Tem alguém aí com uma? Eu quero. Mas eu recebi mais do que isso. Eu recebi a salvação, que foi dado gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Jesus. De graça. Free. Tem crente, eu já vi muita gente, eu tô aqui porque eu paguei o preço. Você pagou nada, o preço que pagou foi Jesus na cruz. Não tem preço nenhum que a gente vai pagar, quem paga é Ele. Nós sabemos que Deus nos ama, Ele nos ama com amor incondicional, que nós vemos João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, isso é demais! É demais! É demais! É de graça! Eu tô feliz demais. Por isso que o mundo tá com medo de pegar corona e morrer, porque eles não sabem por onde vão. Mas a gente sabe para onde a gente vai. Eu não tenho o que temer. Deus nos quer perto dele. Olha, Efésios 2:13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. A salvação ela é dada gratuitamente pela graça de Deus. A gente não recebe pelos nossos esforços, e nem pelas obras. Você pode dar doação para quem quiser. Você faz isso, não vai acrescentar nada. Você faz por amor a Deus, mas não vai mudar a sua salvação. É Ele que nos salva. Para receber a salvação é tão simples. Olha o versículo. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A gente só precisa confessar e crer. E quando a gente crê de verdade, a nossa mente muda, as nossas atitudes mudam, tudo muda na nossa vida. Nós somos salvos para viver uma nova vida, porque assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É isso. Em Cristo Jesus. Esse é o testemunho do Evangelho, que Deus enviou seu Filho ao mundo e Deus nos deu vida eterna. Essa vida está no seu Filho Jesus. E quem tem um filho tem a vida, e quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Essas coisas foram escritas para nós, para que nós tenhamos vida eterna. Então, que nós venhamos ser gratos pela graça. Que nós venhamos ser gratos pela misericórdia de Deus. Que nós venhamos ser gratos pela compreensão que Deus tem do nosso processo. Que venhamos ser gratos pela sabedoria, por nossos pais, pelo amor, pela gentileza, pelo quando tem um diácono ali para abrir a porta, outro para olhar o carro, que tem um estacionamento aqui, pela paz, pela prosperidade, pelo perdão dos pecados. Que venhamos ser gratos pela salvação, que venhamos ser gratos por sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Que venhamos ser gratos antecipadamente pelo que já é nosso. Que venhamos ser gratos por tudo que Jesus conquistou na cruz. É nosso direito, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus é nossa herança. Que venhamos ser gratos por tudo que recebemos e conquistamos até hoje. Pois tudo que nós recebemos é um bom presente de Deus. Como está escrito em Tiago 1,17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que é Deus. Que venhamos dizer obrigado, Deus, obrigado, obrigado, e muito, muito obrigado. Obrigado pelos tempos difíceis, que eles fizeram apreciar os bons momentos. Obrigado pelas lições de vida. Elas eram necessárias para eu me amadurecer e desenvolver. Obrigado pelos meus olhos, eu consigo ver, pelas mãos, no braço. Obrigado por todas as bênçãos, pela força. Obrigado por me dar coragem de lutar nos dias difíceis. Tem alguém agradecendo junto comigo aí? Tem alguém grato aqui? Tem alguém grato?
Agradeça ao Senhor e diga para Ele: obrigado por esse dia, obrigado pelas oportunidades, obrigado pela chance que eu tenho hoje, a chance que tenho de ver milagre. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela minha capacidade de amar, de ser amado. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o nosso Salvador, ao qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria e padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos mortos, venceu a morte e ressuscitou o terceiro dia. E subiu aos céus e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, onde vai julgar todos os vivos e mortos. E eu sei que o Senhor vai me julgar com toda graça, amor e misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo Consolador. Obrigado por termos uma congregação, um ministério de louvor incrível, uma igreja linda. Obrigado por Tua palavra, o privilégio de conectar com outros irmãos. Obrigado pela remissão de pecado. Obrigado, Senhor, e que eu nunca venha esquecer dos Seus benefícios.